irmãos. No meio da multidão há muita religião ainda. Muita gente, irmãos, eu torno a falar, não consegue cultuar a Deus um dia por semana. Pelo amor de Deus, gente. Isso é religião. Isso é religiosidade. Né? É como que Deus, Ele precisasse de um favor. É como fala, Senhor, ó Deus, deixa eu ver, dia 23 eu tenho um compromisso, no outro mês, olha, a agenda está inteira. Ó Senhor, daqui 3 meses, acho que eu tenho espaço para o Senhor. Pelo amor de Deus, gente. Essa é a verdade, essa é a religião. Né? Buscar a Deus só na hora da necessidade, na hora da luta, na hora da dor. Buscar a Deus porque está difícil. Buscar a Deus porque, sabe, eu vi que, sabe, não tem outra saída. Na verdade eu queria debandar mesmo, mas se eu debandar eu vou ter prejuízo, então é melhor. Não, não é assim. Servir a Deus, buscar a Deus, é por uma consciência de fé, por convicção de fé. Diga glória a Deus. Sabe? E irmãos, a gente começa a pregar e começa a esquentar dentro da gente, né? E aí a gente fala assim, me segura Jesus, né? Tem gente que já pregou muito isso, me segura Jesus. Irmãos, ninguém, irmãos, por favor, não faça isso, desde os menores. Quando você estiver diante da palavra de Deus, não se fecha diante da palavra de Deus. Por favor, não faça isso. Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. Diga glória a Deus. Muita gente chega na igreja e ela sabe, ela se fecha, ela se tranca e ela diz, eu vou ouvir, mas não queria estar muito ouvindo aquele pregador falar, sabe? É prejuízo isso. É prejuízo, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos pregar a palavra de Deus. Porque é essa palavra que nós falamos aqui, que vai conservar a minha vida, que vai conservar a tua vida para a vida eterna, para que eu não se perca, para que você não se perca, para que ninguém tenha o dissabor amanhã de me encontrar pelo caminho com uma garrafinha na boca, todo tonto assim. O que aconteceu, irmão? Irmão, também é assim. Não, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa palavra nos alimente, nos fortaleça, nos sustente, nos levante e nos dê condições de permanecer no Evangelho para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu não ia pregar hoje aqui não, eu nem sabia, né, que eu iria pregar hoje. Hoje quem ia pregar aqui era o pastor Paulo Estevão. Mas eu fui lá atrás, falei com Deus, né, humildemente, porque eu preciso da palavra. Eu também preciso da palavra. Sabe, irmãos, a gente aqui fala muito isso. Nós não vamos trazer jamais aspecto de que aqui é o lugar das nuvens, aqui é o Everest espiritual. Hoje mesmo eu vi uma reportagem de um jovem, acho que 16 anos, né, não sei se alguém viu aí, que subiu lá no Everest, foi lá no Monte Everest lá, e conseguiu, né, chegar lá no pico lá do Everest, no ponto mais alto. Aqui não é Everest espiritual não, aqui é uma plataforma de Deus, onde a gente aqui tem a responsabilidade de pregar a palavra, e quem está pregando é um homem igual a vocês. Amém, irmãos? Igualzinho. Que nós precisamos dessa unção, nós precisamos dessa direção da parte de Deus, para poder pregar a palavra. É uma responsabilidade, porque senão, não valeria nem a pena, né, abrir as portas deste lugar, né, para não ter outra finalidade, a não ser pregar o Evangelho. Não valeria a pena, seria um mero acontecimento, seria um momento talvez como de um momento social, onde pessoas se reuniriam ali e falariam, né, nossa, que sermão bonito, você viu? Olha as expressões. Aliás, o português do pastor estava refinado. Ele usou palavras que até marquei e vou procurar no dicionário depois, porque o pastor hoje, acho que leu o dicionário Aurélio inteirinho. Pelo amor de Deus, não estamos preocupados com isso não. Nós queremos pregar o Evangelho de Jesus Cristo para que caia nos corações e frutifique para a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor. No meio da multidão, às vezes dá muito mau testemunho, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da sua igreja, por esse mundo afora. Há muito mau testemunho. E o mau testemunho, muitas das vezes, irmãos, é um processo assim de que a pessoa, sabe, ela não está nem aí mais.
Para ela está tudo bem, e ela não volta atrás, ela não pede perdão, ela não corrige, ela não se importa em mudar, sabe? Se torna o quê? Um mau testemunho. Porque errar todo mundo erra, errar todo mundo tem seus erros, tem seus defeitos. Mas a pessoa, quando ela sabe, erra aí, para ela está tudo já normal e acha que não tem problema o que está acontecendo, aí se torna o quê? Um mau testemunho. Em meio à multidão há muita ingratidão. Né? Muita ingratidão. Se a igreja de Jesus Cristo realmente fosse muito grata a Deus, irmãos, irmãos, ela congregava mais. Ela congregava mais. Ela estava mais com Deus. Né? Engraçado que a gente passa a semana inteira e Deus dá oportunidade para nós. Né? A semana inteira Deus dá oportunidade de a gente cuidar dos nossos negócios, né? Deus não se intromete, né? Olha que palavra, Deus não se intromete. E você sabe o que é isso mesmo? Deus acaba não se intrometendo. Ele deixa a nossa vida a gente administrar durante a semana. Ele está vendo tudo que a gente está fazendo, trabalhando, né? Tendo nossas atividades. Mas Ele não se intromete. Ele não intervém de maneira assim brusca. Ele poderia fazer isso aí. Intervir de maneira brusca. Falar, ei, para um pouco aí. Né? Até mandar um anjo dizer assim, o dia inteiro, você não ora um pouco, você não lê um versículo, você não se preocupa nada com a minha obra, espera um pouquinho, podia intervir. E olha que ele tem motivo para intervir no meio do seu povo, irmãos, e de montão. E muitas das vezes o que faz Deus não intervir, ou o que fez Deus não intervir durante esse tempo de maneira severa, é porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e se tornou para nós, né, a justiça nossa. Amém, irmãos? Ele é nossa justiça. Porque senão Deus ia intervir. Talvez os montes Everest iam balançar também, ia fumegar, e Deus ia descer, e Deus ia falar, e Deus ia usar irmãos, Deus ia usar os pregadores de maneira um pouquinho menos que as pessoas querem ouvir, entendeu? Essa é a verdade. A gente ia tremer, a gente ia balançar, porque Deus ia falar um pouco mais, como Ele falou com o povo. O povo, lembram? Aquela passagem de que o povo falou, nós queremos falar com Deus também. Aí Moisés deu, né, as recomendações que veio da parte de Deus. O povo lá foi para o pé do monte. E quando o monte começou a fumegar e tremer, e aquele som de buzina, o que o povo fez? Bateu em retirada. Não, Moisés, fala você com Deus, nós não queremos... Fugiram tudo. No filme é até interessante ver, né? Como é dramático aquilo. O povo ficou tudo apavorado. A pessoa, se Deus mesmo abrisse mesmo a cortina do céu, porque vai chegar o dia, escatologicamente, que o céu vai desenrolar como um pergaminho, né? E Deus vai aparecer com o seu trono. Imagine se Deus fizesse isso de vez em quando, abrisse, desse uns estrondos, bastavam uns estrondos. Você imagina, irmãos? Deus não intervém. Ele fala pelo seu Espírito. Ele fala pela sua palavra. Ele fala pela sua misericórdia. Ele fala pelo seu grande amor. Para que nós possamos ser atingidos pela sua palavra e venhamos ser mudados. Segundo o amor dele, segundo a graça, segundo a misericórdia. Mas ele poderia intervir. Muito, muito. A ingratidão é grande no meio da multidão. A inconstância. Como há inconstância no meio do povo de Deus. Como o povo de Deus é inconstante. Como o povo de Deus não firma. Como muitas pessoas não firmam na fé. Não conseguem firmar na fé. Um mínimo compromisso, irmãos. Tem igrejas aí, irmãos, né, que as pessoas vão a semana inteira na igreja. Não precisa também fazer isso. Não é verdade? Nós não apregoamos isso. Eu mesmo nunca, né? Só se eu fosse de um ministério onde me condicionasse eu ter que estar a semana inteira na igreja. Mas, né, um dia na presença de Deus, 2 dias na presença de Deus, é muito pouco. Concorda comigo? É muito pouco. É pouco demais. Mas essa inconstância faz a pessoa não conseguir perseverar. A inconstância faz ela não congregar de forma assídua, de forma firme.
O compromisso do homem é com Jesus, é com Deus, é com o Evangelho. Amém, irmãos? O compromisso do homem é com o Evangelho, é com a palavra. Não é com o pregador, com a pregadora, com o ministério. Não, é com Deus. É para Deus. Diga aleluia. É para Deus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Nós precisamos, sabe, absorver o máximo que nós podemos agora do que Deus falar, para que a gente não venha ser levado por essa avalanche, né, de incredulidade, ou seja, de desmoronamento de fé, como muita gente está perdendo a fé. A Escritura diz, Jesus disse, porventura quando o Filho do Homem vir, achará fé na terra? Uma mínima fé, a fé de congregar, a fé de estar na casa de Deus, só essa fé. Muitas das vezes, eu me vi pregando, já me angustiei demais no Evangelho, demais, já me angustiei, onde muitas das vezes, muitas pessoas, irmãos, eu costumo dizer, entra ano e sai ano, e as pessoas não têm experiência com Deus, não muda, nunca muda, sabe, você não vê Deus trabalhar, e o pregador, o pastor, o homem de Deus, que está ali pregando, sabe, Paulo disse, espere de vocês coisas melhores, se é que tendes conhecido a graça de Deus, ele usou essas expressões, muita gente, sabe, vive na igreja, mas não muda, não muda. Nós temos pessoas aqui, irmãos, eu vou falar hoje abertamente, pessoas aqui que a gente levou ao batismo, não o nosso amado, aqui, que é o nosso irmão que já está um pouquinho, meio com dificuldade de vir, mas é preocupante, a pessoa nunca mais veio à igreja, acabou de descer as águas do batismo, nunca mais veio à igreja. Isso preocupa o pastor, acaba preocupando, por quê? Não tenho tempo, não tem tempo para Deus, não tem tempo domingo, costumo dizer, o cristão que não tira um domingo para servir a Deus, precisa orar, diga aleluia, irmãos, precisa orar, sabe, na verdade é o seguinte, o mundo vai acontecer conforme está escrito na Bíblia, conforme está escrito na Bíblia vai acontecer, muitos vão se apostatar da fé, muitos vão desviar, muitos vão desistir do Evangelho, isso é um alerta para nós, a palavra diz isso aqui, a palavra diz isso aqui, muitos vão abandonar o Evangelho, vão desviar do Evangelho, vão seguir doutrina de homens, preceito de homens, doutrina de demônios, vão se apostatar, vão desistir, porque não estão fazendo por merecer até a graça de permanecer de pé. Se nós não conseguimos, se o crente não consegue cultuar a Deus num domingo, dar um domingo para Deus, tem que clamar misericórdia. Essa é a verdade. E não adianta eu olhar no espelho, irmãos, e eu falar, nossa, meus olhos azuis estão lindos. Eles não são azuis, são castanhos meus olhos. Não adianta eu olhar no espelho e falar, nossa, como eu estou forte. Não, eu sou magrinho. Está entendendo? Não adianta. Irmãos, é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus e deixar ela refletir o que nós somos. É tempo da igreja para que ela mesma seja salva, para que ela mesma seja conservada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. No meio da igreja, no meio da multidão, muitas vezes há muita irreverência. Muita irreverência. Reverência com a palavra, irreverência na hora da adoração, irreverência com a quem Deus deu autoridade para pregar o Evangelho. A gente congregou num lugar onde as pessoas, sabe, irmãos, eu não quero fazer nenhum tipo aqui de momento ilustre, não. Mas eu fui de ministério de igreja, onde as pessoas falavam assim, olha, você, né, o pastor, né, a maioria das pessoas da igreja não chamava de pastor, entendeu? Falava, olha, você, mas você brincava, sabe, não respeitava a autoridade de Deus, sabia disso? Muito lugar eu vi isso daí.